Olá pessoal do Extensivo Noite, mais uma aula gravada para vocês, agora uma aula especial, começando nossa apostila 2, nosso caderno 2, né? E vamos voltar para frente uma parte de mecânica. E vamos começar com movimento uniformemente variado, que é um assunto muito importante da cinemática, sempre presente nas provas, nos vestibulares, né? Nas provas externas em geral, nos concursos. E vamos às características do MOVE para começar, né? O MOVE, movimento uniformemente variado, tem esse nome por quê? Porque nós temos agora uma velocidade variando, diferente do movimento passado que nós vimos, que era o movimento uniforme, onde a velocidade era constante. Agora a velocidade vai estar mudando a cada instante. Mas como é que ela vai mudar? Bom, primeiro, ela tem que mudar de forma regular. O que significa isso, né? Que a velocidade variando regularmente no decorrer do tempo. Significa que as mudanças de velocidade têm que seguir um padrão, têm que seguir uma constante. Por exemplo, eu tenho um móvel agora a 100 km por hora, se daqui a 1 minuto ele estiver a 110, no outro ele vai estar a 120, no outro a 130, no outro minuto a 140. Então vai ter que mudar sempre a mesma quantidade a cada unidade de tempo que passa, né? Ele pode estar freando também dessa forma regular, ele está agora a 100 km por hora, daqui a 1 minuto a 90, mais 1 minuto a 80, no próximo ele vai ter que estar a 70. Isso é uma mudança regular, isso é um movimento uniformemente variado, certo? Não pode, ele está agora a 100, daqui a pouco a 120, daqui a pouco a 80, daqui a pouco a 90, daqui a pouco a 140. Se a mudança for assim aleatória, né? Eu não tenho como prever nada desse movimento. Esse movimento é simplesmente chamado de movimento variado, mas não é uniformemente variado, beleza? Mas para a gente ter essa velocidade variando então regularmente, certinha, bonitinha a cada instante, a gente precisa ter uma aceleração, que é o que provoca a mudança de velocidade, certo? Fixa, constante. A aceleração tem que ser única para provocar essa mudança regular da velocidade. Então, a segunda característica do movimento é essa, ó, aceleração escalar constante não nula, né? Uma aceleração que existe, diferente de zero, porém ela é fixa. Por exemplo, eu posso ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada segundo que passa, minha velocidade vai aumentar 5 metros por segundo. Então, se eu tiver agora 15, daqui a 1 segundo eu sei que eu vou estar a 20 metros por segundo, mais passado mais 1 segundo a 25, e assim sucessivamente. Certinho? Bom, função horária dos espaços, né? Como é que nós vamos trabalhar o cálculo das posições para um móvel em movimento uniformemente variado? Se fosse movimento uniforme, seria essa daqui, né? S igual a S0 mais VT, que nós vimos até a nossa última aula de cinemática. Mas não é, agora tem aceleração. Então o que vai acontecer? Essa velocidade não é mais constante, então aqui passa a ser velocidade inicial. E vai acrescentar mais um termo na função com a aceleração, e a função passa a ser uma função de segundo grau. Esse termo é aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, gama t quadrado sobre 2, lembrando que o gama é o símbolo que a gente usa para representar a aceleração escalar. Então a função horária dos espaços do MOVE, nossa formulazinha para calcular posições é assim: espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes tempo ao quadrado, né? Função horária do espaço. Posso usar essa fórmula de um outro jeito? Posso. Eu posso pensar que esse zero vem aqui para o primeiro membro, ele vem menos, e S menos S0 significa espaço final menos inicial. O que é espaço final menos inicial mesmo? Variação de espaço, né? Então, é a mesma fórmula, na verdade, só que ela fica um pouco mais curtinha se eu escrevê-la assim. E às vezes realmente não está interessando quem é espaço final e inicial, está interessando no espaço total percorrido. Eu posso usar então com o ΔS na frente em vez de definir posições específicas, tá bom? Bem, nós sabemos que quando a gente deriva uma função do espaço, a gente obtém a função da velocidade, lembram disso? Então se eu derivar essa função, eu vou obter uma função chamada função horária da velocidade, que serve para quê? Calcular a velocidade do móvel num certo instante, tá? Olha só, regrinha da derivada, né? Quem não tem t dá zero, isso aqui some. Quem tem t, o expoente multiplica o termo da frente, então 1 vezes v0 vai dar v0, tira 1, esse t some. Aqui o 2 vem multiplicando, vai cortar com o 2 de baixo, vai sobrar só gama t. Então a função horária da velocidade é v igual a v0 mais gama t, a velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes tempo. Beleza? Se nós pegarmos o t da função da velocidade, isolarmos o t
e colocarmos no lugar do t da função do espaço e fizermos as devidas simplificações, nós vamos obter mais uma formulinha chamada equação de Torricelli, que vai ficar assim: v² igual v0 ao quadrado mais o dobro da aceleração vezes a variação de espaço. Tá? Essa equação, gente, repare bem, ela não tem t. Então a dica que eu dou já é essa. Você pega um exercício, lê, percebe que ele não está te dando tempo de movimento, nem está pedindo tempo de movimento, né? O que você vai usar para resolver? A equação de Torricelli. A gente usa Torricelli quando a gente não tem tempo. Certinho? Beleza? Então tá aí as 3 formulinhas, né? Que a gente pode usar para trabalhar com o exercício de move. Lembrando que normalmente a aceleração vai ser dada em metro por segundo ao quadrado, então é preciso tomar bastante cuidado com as unidades. Normalmente, quando a velocidade vier em km por hora, a gente vai ter que transformar para metros por segundo. Né? Na maioria dos casos, pelo menos vai acontecer assim. E todas as outras grandezas sempre no sistema internacional. Tá bom? Bom, nós vamos agora para a resolução de algumas questõezinhas da nossa apostila. Nós vamos começar com a questão 2. Né? Lá na página 2, questão 2. Tá bom? Eu vou apagar aqui. Você depois pausa, olha, faz as suas anotações, né? Faz o seu resuminho aí. Quiser fazer um formuláriozinho, tá certo? Porque a gente vai fazer assim, nós vamos ler a questão, vamos anotar os dados e ver qual fórmula nós vamos usar para resolver, tá bom? Então, questão número 2. Que diz assim: 2 carros A e B disputam uma competição de arrancada numa pista retilínea de 500 metros. Então nós temos aqui, ó, 2 carrinhos, A e B, vão partir da mesma posição e disputar uma corrida, né, de arrancada, de aceleração, numa pista de 500 metros. Certo? Beleza. Aí diz aqui o seguinte: ambos partem do repouso. Durante todo o percurso, o carro A desenvolve uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, velocidade inicial igual a 0 para os dois, né? Porque eles partem do repouso. E a aceleração do carro A, 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Enquanto o carro B vai desenvolver uma aceleração de B, 1,8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Pergunta: a distância que falta para o carro B completar a prova no momento que o A cruzar a linha de chegada. Porque como o A vai ter uma aceleração maior, ele vai chegar primeiro, obviamente. Né? Aonde vai estar o carro B? Então, aqui vai estar o carrinho A, cruzando a linha de chegada, certo? E o carro B vai estar aqui um pouco atrás. E ele pede, né, a distância que falta para o B chegar. Então, o que ele quer, na verdade, é isso aqui, ó, essa distância B. Bom, vamos calcular aqui quanto tempo o carro A vai levar para cruzar essa linha de chegada. Como a gente quer o tempo e tem distância, tem espaço, vou usar a função horária dos espaços do move. Então, aqui para o carrinho A, tá bom? Então, o delta SA, velocidade inicial 0, isso aqui sobe, né? 0 vezes T0. A aceleração do carro A, o delta S, né? Já posso pôr aqui, né? 500. A aceleração do carro A, 2, TA ao quadrado dividido por 2. Vou cortar e TA ao quadrado vai dar 500. Né? TA ao quadrado vai dar 500. Tempo de A, 500. Tá. Eu vou colocar só T, sabe por quê? Esse tempo agora eu vou jogar para o carro B. Para achar essa distância, esse delta S de B. Esse delta S de B aqui, ó. Certo? Então, agora para o carro B, a mesma função, só que agora delta SB, aceleração de B, aí, D0 é 0, isso corta, então delta SB
vai ser a aceleração de B 1,8, né? A aceleração é diferente, é menor. Esse tempo eu vou usar o mesmo do A, certo? O A cruza a linha de chegada quando o tempo ao quadrado é 500. Quando o tempo ao quadrado é 500, onde está o carro B? Então, aqui fica 500 dividido por 2, vai dar 450 metros. Então, quando o A está cruzando a linha de chegada, o B andou 450 metros. Como a pista tem 500, quanto falta para o B chegar? 500 menos 450, apenas 50 metros. Então, tá aí, ó. Quando o A cruzou a linha de chegada, o B estava a 50 metros do final. Beleza? Vejam aí direitinho, se vocês compreenderam. Essa é a primeira questão do MOVE, né, que nós resolvemos. Deu alternativa C, questão 2 da nossa apostila. Tá? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um aqui. Vamos agora para o módulo 8. Para o módulo 8. E vamos fazer aqui uma questão da Olimpíada de Física de Portugal. Tá? Olha que chique. Então vamos lá. Vou apagar aqui. Vocês pausam, olhem direitinho, né? Então estamos lá, na página 3. Página 3. Exercício 2 também. Tá? Exercício aí da Olimpíada de Portugal. Que fala o seguinte. Tem uma tartaruga, um carrinho e outro carrinho. Vou fazer um esqueminha aqui. Diz assim: a mãe de Joana viajava numa estrada retilínea, a velocidade de 72 km por hora, quando avistou uma tartaruga que atravessava a via vagarosamente. Então aqui é o carro da Joana, tá? Ela estava a uma velocidade inicial de 72 km por hora. E aí está aqui na frente a tartaruga. Muito bem. Imprimindo ao automóvel uma freada constante, conseguindo parar em 8 segundos a uma distância de 10 metros da tartaruga. Então, tempo 8 segundos e ela para a 10 metros da tartaruga. Muito bem. Então, em 8 segundos a velocidade dela zera, certo? Em 8 segundos a velocidade zera. Muito bem. Atrás da mãe de Joana, e no mesmo sentido do movimento, deslocava-se outro automóvel. No instante em que a mãe de Joana iniciou a freada, o outro automóvel estava a uma distância D e deslocava-se a uma velocidade escalar igual a 3 meios da velocidade escalar da Joana. Então tinha um carro aqui a uma distância D, 3 meios de 72. Vamos fazer o seguinte, vamos passar essa velocidade primeiro para metros por segundo. Então nós vamos dividir por 3,6, né? Para virar metros por segundo vai dar 20 metros por segundo. E a velocidade do carro aqui, ó, que eu vou chamar de carro B, vai ser 3 meios de 20, que vai dar 30 metros por segundo. Então vinha um carro atrás com uma velocidade de 30 metros por segundo. Certo, gente? Tudo bem? Deixa eu colocar aqui meu... Eu estou pegando a questão pelo notebook aqui, porque eu estou sem a apostila. Então eu peguei do site. Deixa eu colocar mais para cima para eu enxergar melhor. Está aqui. Beleza. O automóvel que viajava atrás da mãe de Joana iniciou a freada no mesmo instante que esta. No entanto, este automóvel tem maior massa e um sistema de freada menos eficiente, conseguindo frear com uma aceleração escalar igual apenas a metade da aceleração do automóvel da mãe de Joana. Bom, determina a distância D que a tartaruga se encontrava do automóvel da mãe de Joana quando iniciou a freada. Então vamos lá, vou fazer a questão A. Como nós temos velocidade inicial, final e tempo, nós vamos calcular essa distância de um jeito um pouquinho diferente que eu vou mostrar para vocês, tá? O que nós vamos fazer? Olha só, gente.
ΔS por ΔT é velocidade média, não é? Mas quando você está no move, no movimento uniformemente variado, a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2 também dá velocidade média. Sabia disso? É, porque como a velocidade tem uma variação regular, você pegar a primeira e a última dividir por 2, você tem a média. Então, se isso é velocidade média e isso também, então isso é igual a isso. Então, eu inventei aqui mais uma fórmulazinha. Inventei não, isso existe, né? Quer dizer, você poderia resolver dentro daquelas 3 fórmulas propostas inicialmente, mas essa vai ser, nesse caso, mais rápida. Por quê? Nós não temos aceleração da mãe do Joana, mas nós queremos saber quanto que ela andou em 8 segundos, sendo que a velocidade inicial era 20, a final era 0, certo? E aqui a gente consegue, ó, vai dar 10 vezes 8, vai dar 80 metros. Então ela percorre 80 metros até parar. Como ela para a 10 metros da tartaruga, a distância vai ser 80 mais 10, 90 metros. Então a mãe da Joana estava a 90 metros quando começa a frear para não atropelar o bichinho. Certo? Beleza? Tá. Agora o item B. O item B quer saber o seguinte: qual o menor valor Dzão que permite a freada em segurança, isto é, sem colisão entre os carros? Qual é a menor distância que o carro de trás tem que estar da frente para parar sem colidir com o carro da mãe da Joana, né? Sendo que ele vai ver o carro da mãe da Joana frear, ele também vai ter que frear, só que ele freia com metade da intensidade da mãe da Joana. Vamos calcular a aceleração da mãe da Joana primeiro, né? Então, Joana, vamos calcular a aceleração dela. Ó. Onde a gente pode fazer isso? V igual a V0 mais gama T. Velocidade final 0, inicial 20, tempo 8. Tempo 8, certo? Aí vai ficar aceleração menos 20 dividido por 8, dá menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? A aceleração do carro B vai ser metade da aceleração da mãe da Joana. Então, metade de 2 menos 2,5 dá menos 1,25 metros por segundo ao quadrado. Certinho? Está aqui a aceleração do carro B, do carro de trás. E agora, o que tem que acontecer? O carro de trás, nós vamos calcular quanto que ele vai percorrer até parar. Para isso, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar a função, a equação de Torricelli. Aí. Certo? Então vamos lá. Velocidade final 0, inicial 30, menos 2 vezes 1,25 vezes ΔS. Né? Esse ΔS vai ficar 900 dividido por 2,5. 900 dividido por 2,5 é a distância total percorrida pelo carro da frente. Beleza, isso dá 360 metros. Bem, se o carro de trás, aliás, né, da frente, do de trás, vai percorrer 360 metros até parar, a que distância ele tem que estar do carro da mãe da Joana no momento do início da frenagem? O que nós vamos fazer? Nós vamos descontar os 80 metros. Nós vamos descontar, para achar o Dzão, 360 menos 80 vai dar 280 metros. Essa é a distância mínima que o carro de trás tem que estar da Joana, para que ao frear, né, ele pare encostadinho no carro, mas não colida. Porque essa é a distância total que ele precisa para parar. Essa é a distância que a mãe da Joana precisa para parar, subtraindo os 280 é a distância total. Beleza, gente? Então tá aí mais uma questãozinha de move, uma questão boa, só que um pouco mais elaborada. Espero que tenha entendido, se não, eu tô por aí, pode me procurar, né, no WhatsApp. Segunda-feira nós temos nossa live, a gente volta a falar desse assunto. Quem tiver dúvida já anota aí para tirar essa dúvida durante o nosso encontro em tempo real, tá bom? Um abraço para todos, até segunda.